Romanos 12, 1 diz assim, eu vou ler a versão corrigida e fiel, e os irmãos lerão a NVI na tela, tá? Eu vou ler primeiro a corrigida e fiel. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Atenção, irmãos, à expressão, rogo-vos, pois. Agora os irmãos vão ler a NVI, todos juntos, vamos lá? Portanto, amém. Os irmãos vejam que compaixão e misericórdia, traduzidos aqui absolutamente como sinônimos, não é? A versão fiel, rogo-vos pela compaixão de Deus. A NVI, rogo-vos, portanto, pela misericórdia de Deus, rogo-vos, suplico-vos, né, que vocês apresentem vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar. Senhor, ministra a palavra à sua igreja nesta noite, Pai. Ensina-nos tudo o que precisamos ouvir pelo Espírito para aprendermos a viver pela compaixão de Deus. Oramos agradecidos pela palavra que já nos foi dada, porque ela já está publicada aí na pastoral do boletim. Nós vamos agora examiná-la com mais cuidado, ó Deus, e permitindo o Senhor, queremos assentá-la mesmo, para mudança espiritual no profundo dos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Os irmãos verifiquem, por favor, aí no seu boletim, na capa do boletim, que nós já temos na pastoral de hoje o esboço do sermão, né? Os irmãos que costumam tomar anotações e guardar os textos, verão que na pastoral o seu pastor faz um resumo claramente do que vai pregar hoje à noite aqui aos irmãos. Eu começo a pastoral e o sermão dizendo aos irmãos que ao ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o que eu percebo? Até o capítulo 11, irmãos, Paulo está abordando os tópicos doutrinários e os principais temas da doutrina da fé. Um cristão que nunca leu a carta de Paulo aos Romanos e nunca se dedicou a uma leitura do capítulo 1 ao capítulo 11, irmãos, nunca terá contato com as principais doutrinas da vida cristã. O indivíduo pode ler todos os salmos do mundo e será muito abençoado. Ele pode ler a carta de João para combater o gnosticismo, para fortalecer o verbo divino, para nos ensinar uma cristologia extraordinária. Aleluias! Mas se o indivíduo não tiver um tempo, sendo a palavra de Deus uma revelação como um todo, se o indivíduo não se deter um tempo para ler Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11, o indivíduo deixará como cristão, como servo de Deus, de compreender os principais fundamentos da fé pelos quais ele se sustenta, pelos quais ele caminha e pelos quais nós somos o que somos, e o tanto da adoração que aqui celebramos faz sentido. Por isso então, Romanos 12, 1, ele implora à igreja que, ouvido tudo que ouviu, Romanos de 1 a 11, aprendendo tudo que aprendeu, Romanos de 1 a 11, lendo e conhecendo tudo que conheceu, Romanos de 1 a 11, ele disse: apresente agora o seu corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o vosso culto racional. O que nós estamos dizendo, irmãos, é que do 1 a 11 nós temos uma teoria extraordinária e um conhecimento extraordinário, mas o que eu estou dizendo é que do capítulo 12 em diante, da carta de Paulo aos Romanos, nós temos o que eu chamo de prática das doutrinas cristãs, ou seja, nós temos Paulo nos ensinando a praticar diariamente, a praticar diuturnamente, tudo aquilo que nós aprendemos como ensino, aprendemos como doutrina, como nós podemos colocar isso em prática na nossa vida cristã. Paulo, na verdade, sabe que de nada adiantará estudar uma doutrina se de fato esse estudo não influenciar a nossa prática. É por isso que neste momento em diante, Paulo então desafia cada cristão a colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que ouviu de Deus, tudo aquilo que reconheceu como verdadeiro do Senhor para a sua vida, para que aquilo pudesse impactar não somente a vida dos outros, mas a sua vida como cristão. Foi essa conversa que Jesus teve com seus discípulos, quando se submeteu Jesus a lavar os pés dos discípulos, e tem com Pedro um embate sobre Pedro recusar que Jesus então lavasse os seus pés, e Pedro dizendo: eu sou imundo, eu sou impuro, na verdade sou eu que tenho que lavar os seus pés, e há uma confusão na interpretação de Pedro do que está acontecendo ali, até que Cristo traduz com certeza o que significa ser limpo. Cristo fala para Pedro que na verdade a purificação somente é possível
pelas obras que ele mesmo vai realizar. E quando Pedro então começa a entender aquilo, ele dá um recado a Pedro e aos discípulos. João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas de Jesus, serão felizes se as praticarem. O que Jesus está dizendo? Eu gasto meu tempo aqui lavando os pés de vocês, eu respondo as questões mais profundas da sua fé, eu ilustro uma purificação que é possível pelo sangue que vou derramar, e ele ilustra aquilo naquele momento, numa conversa franca com os discípulos. Mas ele diz, agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes, veja, se as praticarem. O que na verdade Jesus diz aos discípulos é o que na verdade Paulo vai dizer à igreja que está em Roma. Quando Paulo afirma à igreja de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o que Paulo está dizendo é que ele tem absoluta consciência de que o quanto que sabemos, ou o quanto aprendemos e sabemos da misericórdia de Deus, e o quanto nos deixamos ser impactados pela misericórdia e pela compaixão de Deus, é o tanto quanto nós seremos influenciados em nosso viver diário. E é o quanto isso vai modificar a nossa prática diária, e é o quanto isso vai mover e modificar, irmãos, a nossa conduta de fé. Para Paulo e para a Escritura, todo verdadeiro cristão procura sempre uma resposta sobre a sua motivação para viver a vida cristã. E Paulo disse, eu tenho nas doutrinas do Senhor, no Evangelho da graça de Deus, todo o conhecimento e toda a motivação que eu preciso para viver a vida cristã. Quem nunca se perguntou, quem nunca tentou responder, por que havemos de viver a vida cristã? Quem nunca se perguntou, por que está aqui hoje à noite? Por que a gente veio num culto como hoje à noite, chovendo como está, talvez com alguma dificuldade de transporte, talvez com alguma dificuldade de deslocamento pelas ruas? A nossa pergunta é, o que nós estamos fazendo aqui? Quais são de fato as nossas motivações para vivermos a vida cristã? Será que saímos de casa hoje porque temos um compromisso, pastor, com o coral, e pega mal faltar ao coral quando ensaiamos 30 dias, ou 20 dias, ou 15 dias para cantar? Será que a motivação pela qual estamos aqui é porque então um dia eu assinei um termo de posse, sabe? Eu assumi um compromisso de gerir e comandar a música da igreja? Se tal compromisso, ou se tal postura, ou se tal documento fosse anulado e fosse rasgado, a pergunta que faço é, José e Maria, qual é a razão de estarmos aqui? Se você nunca se perguntou por que a vida cristã deve ser vivida, as motivações pelas quais ela deve ser vivida, fato é, e talvez seja fato, que você ainda não seja um cristão. É muito importante, como um cristão verdadeiro, responder a essas perguntas absurdamente importantes, absolutamente relevantes, para que nós saibamos, irmãos, a diferença de essencialmente responder o que estamos fazendo aqui. Há muita gente que tem conduta cristã, consciente e faz de sua conduta cristã uma consciência bíblica do que conhece, mas há outros, irmãos, que estão aí reproduzindo comportamentos éticos que quase sempre ou quase nunca sabem muito bem por que o fazem ou por que estão fazendo. Há muita gente no mundo preocupada em viver uma vida moralmente boa, moralmente correta. Há muita gente escrevendo frases de efeito na internet, fazendo sucesso com seus vídeos de motivação e postura, veja, muitas vezes muito bem moralmente posicionado e muito bem eticamente posicionado. Mas o que realmente perguntamos é, isso faz deles cristãos? Eles são cristãos ou seguem de fato o cristianismo que nós professamos? Se estudamos a Bíblia Sagrada, a grande pergunta é saber o que importa, e o que importa, irmãos, não é o que fazemos. Eu vou assustar os irmãos e quero até escandalizar alguns, eu o farei, mas o que importa na vida cristã não é o que fazemos, mas por que fazemos. É comum realizarmos obras, é comum fazermos boas coisas, é comum pregarmos uma moral e falarmos de uma moral. Em tempos de política, então, há um moralismo muito grande, especialmente contra os que têm tal postura ou tal postura. Mas será que tal moralismo ou tal posicionamento invoca para nós a nossa presença cristã no mundo? Para muitos, a razão para se viver uma vida virtuosa é pura questão de bom senso. Há hoje na sociedade o tal do bom senso, né? O tal do politicamente correto, e para praticar o bom senso ou ser politicamente correto, muita gente divulga lá, não beba. Não beba porque a bebida traz sofrimento. Não beba porque a bebida vai meter você em confusão. Não beba porque você, na pior das hipóteses, vai ser multado na lei seca. Isso é um princípio. Pode denotar boa moral,
pode parecer elegante, vai até causar algum impacto aí na venda de cervejas, uísques, vodkas, campares e bebidas que o mundo oferece. Vai até surtir alguma mudança e vai evitar algumas multas nas blitz do governo. Mas eu pergunto, isto é o que fazemos? A pergunta é, mas por que não bebemos? Penso, por exemplo, aqueles que falam sobre sexualidade na internet, os puritanos da internet, muitas vezes lá até hipócritas, pregando pureza sexual contra a promiscuidade sexual. Por que o fazem? Por que se levantam como vozes contra a promiscuidade sexual? Se dizem, por exemplo, não se envolva em promiscuidade sexual, que você vai ter problemas graves. Precisa prevenir DSTs, HIV, gravidez indesejada. Ou então ser pego em flagrante adultério. Seria uma vergonha e um escândalo para o tipo de status que você leva ou representa. Eu pergunto, o que fazemos representa e responde as questões aqui do porquê fazemos? Será que eu não sou promíscuo porque então eu tenho medo de ser flagrado de adultério? Será que esse é o motivo que justifica o fato de eu entender que o adultério é um pecado absurdo contra Deus e contra o meu cônjuge ou o meu próximo? Irmãos, o que eu vejo hoje é que para a nossa sociedade, esse bom senso e prudência são fruto do que chamamos utilitarismo. Nossa sociedade usa suas razões utilitárias para propor um comportamento moral e um sistema moral que os possa tornar, veja, pessoas melhores. Isso vem de Jeremy Bentham, isso vem de John Mill, aqueles britânicos que foram os grandes cunhadores da filosofia do utilitarismo. Ou seja, se o seu bom senso é utilitarista, o que você está dizendo? Que esse código, onde todos devem viver e se orientar por um bom código moral, deve alcançar a todos nós. Isso diz muito porque fazemos, não é? Isso diz muito o que fazemos, mas não diz, veja, o porquê não fazemos ou fazemos certas coisas. Qual será então a diferença essencial, irmãos, entre um cristão em seu modo de viver e outras pessoas? O que difere um cristão de um moralista ou de alguém que usa somente prudência e bom senso para levar a vida? O que difere um cristão de um utilitarista que diz sempre agir de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar? O que é a diferença? O que difere um cristão de um judeu ortodoxo, pastor Henrique? De um judeu ortodoxo que observa rigorosamente costumes e rituais, venera e os respeita, pratica com tolerância e intolerância aqueles que não praticam, até recusam a Jesus como Salvador. Que diferença faz e tem um cristão dos muçulmanos, que praticam o seu Islã, uma religião centrada na vida e nos ensinamentos do então profeta, e guardam para si o sagrado Alcorão, o livro sagrado para os muçulmanos? Que diferença? Que diferença tem um cristão que vem aqui orar às 6 da manhã, então, de um muçulmano que estende seu tapete no fim da tarde e faz suas preces sem faltar, quando nós quase sempre falhamos em nossos compromissos, não é, Paulinho? Quase sempre falhamos em nossos compromissos de oração. Estão vazios, esvaziados, não é? Quando toca lá o despertador das 9 horas para orar pela Ucrânia, você ainda vai perguntar, por que está tocando mesmo o despertador? Você esqueceu que você botou lá e era para orar pela Ucrânia. O que difere, irmãos? O que difere nossa fé cristã daqueles que se nominam católicos, então nominais, ou católicos não praticantes, e que buscam salvação pelas obras, e tudo fazem para se salvar? A carta de Paulo é uma resposta à igreja hoje. A carta de Paulo procura esclarecer a cada um de nós, irmãos, que recebemos esta carta de Paulo aos romanos, e entendemos o que significa, queridos irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A maioria dessas pessoas que lemos aqui, utilitaristas, judeus ortodoxos, muçulmanos, católicos, eles afirmam crer em Deus, têm em Deus e voltados para Deus um sistema religioso, mas a maioria deles não é movido pela fé no cristianismo e sequer pode se nominar e não serão nominados cristãos. Muitos deles estão movidos pelo medo, porque se fizerem isto ou deixarem de fazer aquilo, serão castigados. Muitos são movidos por recompensas, porque então se fizerem isto ou aquilo, ou tudo certinho, é quando então serão recompensados. Isto não é o Evangelho de Jesus. A pergunta então que fazemos é, eles são cristãos ou não? E a pergunta que faço à luz de Romanos 12 é, somos nós cristãos ou não? Sabe, irmãos, preste atenção aqui. É muito perigoso dizer que não importa no que as pessoas creem, contanto que elas sejam pessoas boas e façam o bem. Eu vou repetir.
É muito perigoso dizer que não importa no que as pessoas creem, contanto que elas sejam pessoas boas e façam o bem. Irmãos, prestem atenção, na verdade é exatamente aí que mora o perigo. O que realmente importa para a fé cristã e que define um cristão é o motivo pelo qual ele faz determinadas coisas, ou seja, qual é realmente a sua motivação. É a motivação que difere um cristão. É o que está por trás de sua crença, é o que fundamenta a sua convicção, a sua fé, e o que sustenta a sua prática. Isso sim, irmãos, definirá um cristão de todas as outras pessoas que vivem aí pelo mundo. Irmãos, é muito perigoso dizer que pessoas bem intencionadas estão fazendo muito bem, estão fazendo bem, e se aproximam, vejam, e se aproximam em sua ética de nós cristãos. Irmão, já diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Precisamos então olhar hoje, apenas nos minutos que temos, 2 pontos. Eu quero citar apenas 2, estão no boletim. 2 pontos pelos quais você vai sair daqui dizendo, eu sou um cristão, por 2 simples motivações. Primeiro, eu quero que os irmãos repitam comigo o primeiro ponto dessa mensagem, que é a exposição do argumento pelo qual eu sei que sou cristão. Terminado o capítulo 11 de Romanos, Paulo define o cristianismo prático daqui para frente. Rogo-vos, pois, irmãos. Repitam comigo a expressão, rogo-vos, pois, irmãos. O verbo, rogo-vos, pois, a conjunção, irmãos, nós todos reunidos aqui nessa noite. Repitamos mais uma vez, rogo-vos, pois, irmãos. Veja o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A NVI diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Estamos tratando aqui, irmãos, do motivo, daquilo que nos persuadiu, daquilo que nos induz e nos conduz a viver a vida cristã com paixão, com fidelidade, com integridade. Há religiões hoje que enfatizam conduta, há religiões que enfatizam atividade, há religiões que enfatizam comportamento, mas Paulo está para longe disso. Paulo está enfatizando aqui as misericórdias do Senhor e está dizendo como essas misericórdias precisam impactar as nossas vidas. Quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, ele está dizendo, primeira verdade, Paulo afirma que o cristão não vive a vida moralmente boa por uma obediência mecânica à lei. Por que Paulo afirma que o cristão não vive a vida moralmente boa por uma obediência mecânica à lei? Paulo sabe, irmãos, que essa obediência mecânica à lei, ela é um fiasco. Ela é, na verdade, um estrume para a religião e um tropeço para nós, os cristãos. Cristãos não vivem como vivem algumas pessoas, ou não se esforçam para conformar-se a um padrão onde também estão colocados, simplesmente porque as pessoas estão exigindo que vivam dessa maneira. O indivíduo não se posiciona como cristão porque toma determinada postura, porque um grupo tomou, ou porque assume determinada conduta, porque um grupo exige ou tomou. Essa não é a motivação de um cristão. Um cristão, quando aceita uma conduta, abraça uma postura, pratica uma vida piedosa, o que ele está dizendo é que ele está motivado, absolutamente motivado, pelas misericórdias de Deus sobre a sua vida. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois. Quando ele está dizendo, rogo-vos, pois, o que ele está dizendo é, pois, portanto. Quando ele diz, pois, portanto, o que ele está dizendo? Que nossa motivação determina o nosso comportamento. E quando nossa motivação determina o nosso comportamento, isto se torna um culto absolutamente racional. Ou seja, o que eu creio é consistente com a minha prática, e quando minha crença influenciou a minha prática, o que ele diz é que há culto na vida e há vida no culto. Um cristão não pode viver mecanicamente, um cristão não pode fazer as coisas por fazer, e um cristão não pode fazer as coisas sem perguntar o porquê. Ele precisa compreender a motivação. Quando nós, homens e mulheres, nos tornamos cristãos, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo o quê? Se fez novo. Quando nos vislumbramos diante dessa conversão, e vislumbramos o que está pela frente, eu não sou mais o que era, eu sou uma nova criatura, e a pergunta é, o que será de mim agora? Quando aceitei Jesus, entreguei a Jesus Cristo a minha vida, a pergunta é, como vou viver neste mundo? Se no momento em que eu aceitei Jesus e me tornei uma criatura, e eu não sou como Elias arrebatado à glória de Deus, a questão é, e daqui para frente? O indivíduo vem, aceita e faz sua confissão pública por Jesus, é doutrinado, é ensinado, e a pergunta é, e agora, José? É agora que o bicho pega,
É agora que a casa ou se solidifica ou a casa cai. Porque veja, o que ele confessou e o que ele creu precisa ser encontrado na sua vida, ou então sua fé será uma negatividade, sua fé será uma lástima, sua fé será uma contradição. Por isso Paulo vai dizer, Romanos 12:1, eu pedi para colocar a NVT, por favor. Romanos 12:1, coloca para mim a NVT. Olha como Paulo traduz, eu vejo a tradução da NVT, e explica para nós a importância, irmãos, de ao se tornar uma nova criatura e ser impactado pela misericórdia de Deus. Ele diz como isso vai modificar a nossa vida. Romanos 12:1 na NVT diz assim, portanto, irmãos, veja o texto, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, veja, pode passar, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Dediquem-se a Deus e entreguem seu corpo a Deus, o motivo é, por tudo que Ele fez por vocês. Depois ele diz, que seja isso um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus o quê? Considera agradável. Ele diz mais, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É por isso que nós servimos a Deus e amamos a Deus, irmãos, com absoluta convicção de que tudo que Ele fez por nós e suas misericórdias sobre nós são a causa de nós o adorarmos e nós o reconhecemos como Deus. Segundo aspecto, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, ele vai usar a expressão pois. A segunda parte diz, o viver cristão não deve ser apresentado como uma permanência passiva em Cristo. Eu vou repetir. O viver cristão não deve ser apresentado como uma permanência passiva em Cristo. Olha o tanto de gente que ensina isso por aí, irmãos, os irmãos não fazem ideia. Muitos ensinam, e vejam o ensino, não façam esforço, parem de lutar, não façam nada. Há um calvinismo exagerado às vezes do Brasil, que você diz assim, não faça nada, deixa acontecer, espere, Deus tudo vai resolver. Quem ensina ou pratica esse tipo de ensino excluiu o que Paulo aqui ensinou no sentido da justificação pela fé e da santificação pela fé. Quem ensina, não façam esforço, parem de lutar, não façam nada, não entendeu o que Paulo disse quando disse à igreja, rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos, se a justificação pela fé fosse um convite a uma fé passiva e não ativa, Paulo encerraria a carta do capítulo 11, pastor Henrique. Se a justificação pela fé fosse uma ideia de que você fica agora, após conversão, sentado, sossegado, salvo, confortável, Paulo encerraria sua carta no capítulo 11, e do capítulo 11 em diante, nada mais escreveria. Como Paulo sabe que a justificação pela fé é um passo na direção da santificação pela fé, que é outro passo, Paulo então escreve Romanos capítulo 1 ao 11 e começa no capítulo 12 a dizer o caminho da santificação pela fé. O que Paulo está dizendo é que ao escrever os capítulos 12 a 16, ele diz que a santificação pela fé é uma fé ativa, é a vida cristã operante, é quando a salvação está evidente na vida de um cristão. Esse indivíduo nasceu de novo. Se o seu ensino não passa por este ensino, irmãos, o irmão leu Romanos até o capítulo 11, mas o irmão precisa ler Romanos de 12 até 16. Ao colocar o pois em Romanos 12:1, Paulo expõe com detalhes como deve ser vivida a vida cristã e não abre mão de ensinar à igreja a postura cristã do cristão para este tempo. A fé cristã, diz Paulo, é ativa e não passiva, porque Romanos 12:1, ele diz, evite contaminar-se. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, o que, irmãos? Com este mundo. Ao evitar a contaminação, Paulo pede também que a igreja possa mudar a sua mente, para que experimenteis qual seja a transformação do vosso quê? Entendimento. Transformar o entendimento para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando na verdade entendemos que Paulo chama a igreja à prática, ele está dizendo que praticar esta piedade, viver esta fé e entrar no caminho da santificação é a única maneira de conhecer e perceber a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Veja Romanos capítulo 12, versículo 3, irmãos. O irmão está com a Bíblia aberta, veja aí, Romanos 12, 3. O apelo gritante, é um rogo-vos gritante do apóstolo Paulo a chamar a igreja a viver com humildade. Romanos 12, 3. Romanos 12, de 4 a 8, o apelo do apóstolo Paulo, rogo-vos de Paulo a chamar a igreja a exercer a sua vida e os seus dons com sinceridade.
Veja Romanos 12, do versículo 9 ao 21, o hino ao amor. Como Paulo canta o hino ao amor, não é Coríntios, é Romanos 12, 9. Mas de 9 a 21, ele estende o amor de Deus e ensina a igreja a viver o amor de Deus, levando o amor de Deus a todos os homens. A fé cristã, irmãos, não é uma decisão passiva de uma vez salvo, salvo para sempre, no sentido de uma vez salvo, inerte, uma vez salvo, parado, uma vez salvo, sem frutos. Não, está escrito em Romanos 12, a partir do verso 1, rogo-vos, pois, vivam pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus será vista no amor com que vocês amam a todos. Romanos 12, de 9 a 21. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, 9, ele diz, aprendam a amar sem hipocrisia. Nós precisamos saber o que isso significa. Romanos 12, 17 a 21, ensinando a igreja a não buscar a vingança e não praticar a vingança. Isso é hoje, coisa que está fora de moda, irmãos. Hoje a lei de Italião está com tudo, olho por olho, dente por dente. Hoje o pai chega para o filho, tomou, levou. Bateu, levou. Que pai que não diz isso para o filho, né? O dia que pegar, você pega. O dia que arrancar, você arranca. Não tem pai hoje que chega para o filho, se der uma face, entrega a outra. Mas está escrito aqui, na Escritura Sagrada, que nós não devemos buscar a vingança. Romanos 12, de 17 a 21. Se isso não impactar a nossa vida, o mundo nunca saberá o que é a compaixão de Deus. Romanos 13, irmãos, num tempo tão acirrado, do debate político tão desvirtuado, da confusão que joga irmãos contra irmãos, pais contra filhos, Romanos 13 é uma carta para que nós sejamos cidadãos deste Estado. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. É a compaixão de Deus e a vida de Deus tomando a vida do cristão nas relações do cidadão com o Estado. Romanos capítulo 14, vira a página, irmão. Romanos 14, quando então nós somos convidados a sermos membros atenciosos, membros bondosos de nossa comunidade de fé. Gente preocupada em levar o Evangelho e anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Romanos capítulo 15, somos chamados a crescer no exemplo de Cristo e a imitar o exemplo de Cristo. Se isso tudo não impactar a nossa fé, o rogo-vos, pois, irmãos, do apóstolo Paulo, é um vazio para nós. Os 11 capítulos em que ele detalha a vida cristã, a fé cristã, as obras de Deus para nos fazer transformados no Evangelho, elas são inúteis, porque nós lemos aquelas obras, mas elas não impactam a nossa vida, como do capítulo 12 até o capítulo 16, que o apóstolo Paulo se dirige aos romanos. Foi por tudo isso, irmãos, que Paulo diz, o que Deus fez antes deve impactar a nossa vida após a conversão. Tudo o que Deus fez por nós, seu amor, sua disciplina, sua bondade, sua misericórdia, quando Deus nos tirou do pecado e nos transportou para o reino de sua luz, quando então descobrimos a obra da justificação pela fé e nos santificamos pela fé, o apóstolo Paulo diz que tudo isso seja um impacto para a nossa vida cotidiana. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que doutrina e prática, crença e comportamento estão intimamente conectados. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que cada um reage ao outro. Doutrina e prática, crença e comportamento, um vai reagir ao outro. Não há como separar, é uma heresia. Não há como separar, é uma tolice. Estará diretamente ligada a sua prática com sua doutrina, o seu comportamento com sua crença. Ninguém pode separar a doutrina e conduta, diz Paulo. Todos aqueles que ignoraram as práticas da vida cristã piedosa naufragaram na fé e se afastaram do Evangelho. Por isso Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, conjunção conclusiva. Na língua do bom português, rogo-vos, pois, portanto, conjunção conclusiva. Eu concluo que tudo aquilo que eu disse até o capítulo 11 é agora uma ação de Deus na sua vida para movimentar a sua compaixão para comigo e para com o seu próximo. Em segundo lugar, e último ponto, eu quero já concluir a mensagem, eu digo-vos, porque Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, porque Paulo queria que nós pudéssemos ouvir o pois de Deus, o pois de sua palavra, colocar essa conjunção conclusiva como ação, mas veja, focada onde? E ele disse, o motivo, a compaixão de Deus. O segundo ponto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. A palavra compaixão aqui é diferente do domingo passado, pastor Felipe. A palavra do domingo passado, excelentemente exposta pelo pregador, um dos melhores pregadores que eu já vi na área missionária, e muito bem exposta, estava focada dentro do homem. É uma compaixão que está no homem, dentro do homem, e ela foi inspirada em Jesus e encontrada em Jesus Cristo, o homem. Um homem que chorou por ovelhas que não tinham pastor. Aquilo que ele disse, né?
tem que doer aqui dentro, para que doendo aqui dentro eu possa expressar ações lá fora. Aquela era uma palavra dificílima, que eu nem vou repetir porque eu não ensaiei tantas horas no espelho. Ele disse que ficou horas, né? No espelho. A palavra de hoje é mais fácil. A compaixão de hoje não é aquela centrada no homem, não é aquela focada de dentro do homem para fora. A compaixão de hoje é oktirmon. Mais difícil ainda, né? Oktirmon. Misericórdia que vem de Deus. Compaixão aqui é absolutamente sinônimo de misericórdia, mas veja que oktirmon é misericórdia que provém de Deus. Para o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está dizendo aqui, é a compaixão que vem de Deus que nos persuade a viver a vida cristã. É olhar esse escandaloso amor de Deus e percebê-lo em relação a nós, que nos fará nos mover em direção às pessoas. Ele está dizendo, irmãos, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Quando nós percebemos e descobrimos essa oktirmon, essa misericórdia de Deus sobre nós, nós a desejamos sobre a vida do outro que ainda não conhece a Deus. Nós entendemos que aquele indivíduo está na mesma condição que eu estava. Quando eu olho e digo, todos pecados destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Então eu olho para meu amigo, para meu vizinho, para o coronel, para o comandante, para o médico, para o advogado, para o presidente, ou para o político corrupto, e digo, ele precisa da misericórdia de Deus. Eu digo, oktirmon, eu vou então me mover pela compaixão que Deus tem para comigo, e vou levá-la como compaixão àquele que necessita. Quando nós temos o conhecimento dessa oktirmon, dessa misericórdia de Deus, nós entendemos então o que significa queda, doutrina da queda, que explica quem nós éramos e quem nós fomos. A doutrina do homem, que explica quem nós somos, pastor Henri, Romanos 1 e 2. A doutrina do pecado, irmãos, Romanos capítulo 3. Quando eu entendo as doutrinas da justificação pela fé, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5. Quando eu sou impactado, irmãos, por Romanos de 1 a 5, entendendo então, vejo um resumo rápido, a queda, o homem, o pecado, a justificação pela fé, eu não tenho como não me incomodar com o estado miserável que vive o meu irmão, que vive o meu próximo. É aí que eu me levanto para pregar e anunciar a Cristo, onde Cristo ainda não foi anunciado. Isso é oktirmon. É buscar na misericórdia de Deus toda a motivação para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque eu não sou mais perdido, eu não sou mais um homem em queda, eu sou um homem restaurado, e é com esta misericórdia, e é com esta graça que eu me dirijo às nações, que eu me dirijo aos povos, para anunciar também a compaixão de Deus. E veja que Paulo interpreta tanto isso, que no tema desta campanha é dito, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso minha tese de que a compaixão que precisamos levar não é nossa, e que a compaixão que mais devemos exercitar não é tão somente a nossa dor. Essa dor é o primeiro impulso, mas a mensagem, a motivação são as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Eu era perdido, irmãos, e fui achado. Eu era cego e agora vejo. Eu estava morto e revivi. Quando eu vejo isso, lembro de duas percepções. Primeiro, a compaixão de Deus me lembra porque eu vivi da maneira que vivi e porque eu fiz as coisas da maneira que eu fiz. Veja Romanos 1, 21, abra comigo sua Bíblia e nós vamos à conclusão da mensagem. Romanos 1, 21, o apóstolo Paulo vai dizer: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Porque nós fizemos o que fizemos, irmãos? Por causa do pecado e do homem em queda. Essa era a realidade de todos nós antes, irmãos, de encontrarmos o Evangelho da graça de Cristo. Veja Romanos 1, 25, me acompanhe. Romanos 1, 25. Tornaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Quando vejo esse estado miserável de degradação do homem, agradeço a Deus, porque eu estava nessa condição, irmãos, eu vivi nesse estado de miserabilidade, mas agora eu sou justificado pela fé. Repita comigo: justificado pela fé. Não há como não agradecer a Deus por isso. Quem são os cristãos então? Na visão de Paulo, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quem são os cristãos? Para Paulo, e dirigida na sua carta aos Romanos, os cristãos, segundo Paulo, são aqueles que se decidiram viver pelo que creram, que decidiram pautar a sua vida em suas crenças e nas crenças do Deus a quem decidiram servir.
Para os cristãos só há um meio de salvação. Romanos 3, 21. Veja, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Veja, irmãos, a expressão Romanos 3, 21. Mas, volta para mim, por favor. Mas agora. Se na verdade Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, Romanos 3, 21 diz, mas agora. Veja a mudança do texto enfático do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, Romanos 1, tudo ruim, tudo errado. Romanos 2, homem perdido, homem pecado. E começa, Romanos 3, vai melhorando a ação de Deus. E ele diz, mas graças a Deus, agora mudou. Paulo faz essa chave do agora no capítulo 3, verso 21. Ele diz, a partir de agora, em Deus, tudo será diferente. Quando eu entendo isso, agradeço a Deus, porque foi Deus que realizou em mim esta obra, em que eu posso dizer, agora eu sou salvo, agora eu sou regenerado, agora eu sou em Deus uma nova criatura. Por isso ele diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, não dos homens. Homens e mulheres são despertados pela lei a verem que estão sob a condenação do pecado, e a lei nos faz enxergar o pecado, cobiça, adultério, furto, está tudo lá. Quando olhamos para a lei, não há como não se perceber um pecador. Mas veja, quando homens sabem sobre a lei e percebem na lei que são pecadores, o que eles fazem? Aqui o problema da fé cristã. Muitos homens percebem a lei, veem a lei, se descobrem pecadores, mas o que eles fazem? Tentam viver uma vida melhor. Tentam se salvar e tentam se reconciliar com Deus. Só que humanamente impossível e eles não conseguem. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos. E na verdade Paulo diz mais, se esses homens acharem que conseguem atender às expectativas de Deus, significa dizer que eles ainda não são cristãos. Eles estão longe de entenderem o que significa o evangelho da graça de Deus. Os cristãos sabem que quando Deus tomou o nosso pecado, os cristãos sabem que quando Deus tomou o nosso pecado e o colocou sobre o seu Filho, foi ali que Ele nos justificou. Foi assim que, diz a Bíblia, Ele nos reconciliou consigo mesmo. É o entendimento desta doutrina, é o prazer dessa justificação pela fé, a certeza de uma santificação pela fé, que nos dá o motivo e o fator determinante para sermos cristãos, reconhecidamente chamados e nominados cristãos no dia de hoje. Ah, meus irmãos, como eu posso louvar ao Senhor, porque Deus me sustenta e me chama a ser um justificado pela fé. Romanos 3, 28, o apóstolo Paulo diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Por que o viver de um cristão movido pela compaixão de Deus é importante? Por que ser um cristão movido pelas misericórdias de Deus e pela compaixão de Deus é importante? Respondo. Muitos ainda estão em Adão, irmãos, movidos por Adão e pela queda. Estão atrelados ao velho homem. Ainda são fruto da antiga criação que está debaixo do pecado e da maldição da lei. É dele, sabe, Filipe, que nós temos que nos compadecer. Onde não há adoração e onde Deus não é adorado, é lá que o evangelho tem que chegar. Paulo está dizendo que é muito importante que cristãos sejam movidos pela compaixão de Deus, porque há muita gente que está ainda nascida em Adão, gerada em Adão e debaixo do pecado e da maldição de Adão. Mas Paulo celebra o evangelho que recebemos em Cristo e a nova aliança que está em Cristo, quando Paulo diz, sejamos cristãos unidos a Cristo. Sejamos cristãos numa união com Cristo. Sejamos cristãos que nasceram de novo. Paulo complementa a doutrina em Romanos 8:30. Pode colocar na tela o texto mais lindo do evangelho e como nós o aprendemos em termos de obra completa de Deus. Romanos 8:30. Depois de predestiná-los, a Bíblia diz que Ele os chamou. Depois de chamá-los, a Bíblia diz que Ele declarou justos. Depois de declará-los justos, a Bíblia diz que Ele lhes deu a sua glória. Ele diz que Ele nos glorificou. Digo amém, irmãos? Esses somos nós. Essa é a igreja de Jesus hoje, uma igreja movida pela compaixão, grata, porque Ele nos predestinou, o destino e o traçado vem de Deus e obra de Deus. Ele nos chamou e nós ouvimos o seu convite, e depois de nos chamar, a Bíblia diz, Ele nos declarou justos, Ele nos justificou. Irmãos, Ele, glória pois a Ele eternamente, amém.
É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,39, que diante de tamanha justificação e diante de tamanha declaração de justos, o que nós devemos fazer? Paulo diz, Romanos 8,39, ele disse, nenhuma profundidade, nem nada, nem em toda a criação, jamais nos poderá separar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a nossa obra, irmãos, da compaixão de Deus, e nós, alcançados pela misericórdia de Deus, não temos méritos nesta obra, nós somos frutos dela, nós somos alcançados por ela, e nós a transmitimos por amor a este Deus que nos ama. Considero então que hoje posso agradecer a Deus até pelo sofrimento que eu passo, e pelas lutas que passo, porque Paulo disse que o sofrimento deste tempo não se pode comparar à glória que nos há de ser revelada. Por que viver então como um cristão, e por que o viver de um cristão pela compaixão de Deus é importante? Veja o boletim, último parágrafo. Dr. Martin Lloyd Jones responde: por que o cristão movido pela compaixão de Deus é importante? Dr. Martin Lloyd Jones responde: do ponto de vista da evangelização, não há nada mais importante do que a vida vivida por um cristão. Irmãos, onde estiver um cristão movido pela compaixão de Deus, ali estará Deus agindo, ali estará a sua misericórdia. Uma das histórias que nunca mais eu vou esquecer foi contada pelo pastor no domingo passado, apesar de eu já tê-la ouvido, eu vou lembrá-la para sempre, pela ênfase com que ele contou do homem humilde, o oleiro, não é isso? O oleiro chamado para pregar aos esquimós, nas terras frias da Antártida. Ele só pediu uma sandália, dos morávios, né? Ele só pediu uma sandália, saiu a pregar o evangelho, nunca mais voltou. Mas as estatísticas dizem que lá há centenas e milhares de cristãos, por um homem que saiu daqui, né, da terra onde estava, para impactar um povo desconhecido. Do ponto de vista da evangelização, nada é mais importante do que a vida vivida por um cristão autêntico. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O que isso significa? Eu vou traduzir. Coloca para mim Filipenses 1:27. Eu estou concluindo, irmãos. Filipenses 1:27. Eu queria ler com os irmãos. Os irmãos acharam? Digo amém. Se não acharam também, está fácil. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho de Cristo. Irmãos, coisa linda o apóstolo Paulo traduzir à igreja de Filipos o que ele escreveu à igreja de Roma. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha como ele traduziu a mesma coisa para a igreja aos filipenses. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas. O que vocês ouviram do Evangelho de Cristo, o que vocês aprenderam do sentido do Evangelho de Jesus, coloquem isso na vida de vocês, e o mundo conhecerá a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça do Senhor. O que nós estamos dizendo, irmãos, é que o ensino e uma doutrina, o conhecimento de um ensino e de uma doutrina, irmãos, impacta brutalmente a verdade como nós a cremos, e a prática, irmãos, e a evidência prática de nossa vida como nós a praticamos, e as decisões que nós tomamos. João 8, 31 e 32, veja o texto. João 8, 31 e 32, desculpe o pastor. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja, volta ao versículo 31. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem. Volta ao 31, por favor. Se permanecerem fiéis aos meus ensinos. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que nossa permanência no ensino da verdade, absolutamente é diretamente a prática e a crença da verdade que nós também transmitimos ou pregamos. Como os judeus que ali estavam, acreditavam ser livres, porque eram descendência de Abraão, a crença deles impactava a sua fé. E Cristo disse, filhos da mentira.
Literalmente disse, filhos da mentira. Cristo evidenciou aqueles homens por mentirosos, porque a convicção de sua fé era forjada, era vazia, era furada. Mas ele disse, os meus discípulos vão permanecer fiéis nos meus ensinos, e ao conhecer a verdade, ela os libertará. Cristo falava dele mesmo. Cristo falava da sua vinda, de sua salvação, de sua vida entregue para a nossa justificação, dizendo que ao tomarmos conta, e ao tomarmos contato com essa verdade, diz ele, que ela nos libertaria. Um cristão autêntico, irmãos, nunca será negligente com sua conduta. Sabe por quê? Exatamente porque ele nunca é negligente com o estudo da sã doutrina. Você nunca vai encontrar um cristão despreocupado ou desatento à sua conduta e à sua vida cotidiana, porque ele está preocupado e ele não é negligente com o estudo da sã doutrina. Os nossos melhores cristãos, e o maior testemunho dos cristãos está naqueles que têm compromisso com o estudo da Escritura, com a leitura da Sagrada Palavra, que compreendem os ensinos fundamentais da fé e o trazem para fundamentar as práticas de sua vida cristã. Uma pessoa que diz ver a verdade, crer na verdade, estar salva e sua conduta não é afetada ou modificada por esse conhecimento, ela não é cristã. Ela não é cristã. Ela é religiosa. Ela pode dizer-se piedosa, mas ela não é cristã, pois o cristianismo afeta diretamente a nossa vida e a nossa postura cristã. Uma pessoa que se diz ver a verdade, crer na verdade, estar salva e sua conduta em nada foi afetada ou modificada pelo conhecimento dessa doutrina, das duas uma. Por um aspecto, ela não entendeu de fato a doutrina e não a compreendeu a ponto de vivê-la, ou por outro aspecto, ela é lunática, incapaz de compreendê-la. Não tem outra saída, porque tão claro o Evangelho, tão claro a luz de Jesus, quando nós a entendemos, não há como deixar de viver por ela. O Espírito Santo nos capacita a viver por ela, ele nos leva a toda a verdade, ele nos leva ao esplendor da verdade, é pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Você diz, por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque a vida com Deus, as doutrinas de Deus, influenciam nossa conduta. Romanos capítulo 6, irmãos, Romanos 6, de 1 a 12. A maior verdade do apóstolo Paulo, a igreja que quer viver no pecado e tenta se esconder no pecado. Romanos 6, 1 a 2. A resposta, os que morreram para o pecado, não viverão mais nele. Isso muda, irmãos. Isso muda a nossa dimensão, isso muda a nossa compreensão, isso dá-nos uma nova dimensão do Evangelho. Romanos 6, 1 a 2. Os que morreram para o pecado, não viverão mais nele. É exatamente aqui que a doutrina se mostra da forma como a vemos, e de forma como a veremos, e de forma como a viveremos. Fique de pé, eu quero encerrar aqui com 2 versículos e nós vamos orar. Ao aplicar, irmãos, a doutrina com a nossa vida cristã e com a nossa compaixão e misericórdia diária para com aqueles que não conhecem Jesus, a sua pergunta é como viver essa compaixão e essa misericórdia. Romanos 7, por favor, coloque a NVT. Romanos 7, de 5 a 6. Eu queria que o irmão abrisse sua Bíblia. E guardasse esse trecho da palavra de Deus como definitivo para mudar as nossas posturas e a nossa ação como criaturas de Deus, chamados para sermos filhos de Deus. Romanos 7, 5. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam, irmãos, veja a produção, uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era o que, irmãos? A morte. Essa era a nossa motivação, antigamente. Nós éramos filhos do pecado, irmãos, homens caídos em Adão. Agora veja, porém, veja o rogo-vos, pois, veja o portanto, veja o que Paulo diz, mas agora, ele diz, versículo 7, agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos a seu poder. Diga, glória a Deus. Nós não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas como, irmãos? De maneira nova, vamos juntos? De maneira nova
vivendo no Espírito. Pelo Espírito, somente pelo Espírito, o crente viverá a compaixão de Deus. Se der lugar ao velho homem, é com Adão, o homem caído, filho do pecado. Se der lugar a Cristo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não vos conformeis a este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Se passei um pouco do tempo que o irmão está acostumado, perdoem seu pastor, mas eu não os deixaria sem esta mensagem, e eu tenho compromisso, como pastor deste público, de instruí-los a viver segundo a compaixão de Deus. Há muito evangelho fake por aí, irmãos, dizendo, nada faça, nada haja, nada viva. Leram até Romanos 11, a justificação pela fé. Que, por favor, leiam Romanos 12 até 16 e aprendam a santificação pela fé. Esta é a obra de Deus na vida de nós, os cristãos.